estamos juntos aqui em nossa igreja, Sara Nossa Terra, Belo Horizonte, nossa sede, capital. E neste exato momento nós estamos com os nossos louvores. A nossa igreja está reunida e aonde temos uma palavra que vai de encontro ao seu coração, à sua necessidade, que é uma palavra de Deus, aonde acontecem os nossos cultos, aos domingos, aos sábados e durante a semana. Nós queremos que você venha nos conhecer, você é o nosso convidado especial. Venha fazer parte desta grande família que é a Igreja Sara Nossa Terra. E nós também queremos que você fique atento e saiba tudo o que acontece nas nossas igrejas, bem como por todo o Brasil, em todas as capitais, em centenas, milhares de cidades principais do Brasil e do mundo. A Sara Nossa Terra está presente, próxima de você. Vá, conheça uma igreja Sara Nossa Terra mais próxima de você. E hoje nós queremos levar você a nos conhecer mais pelo nosso programa, como também alcançar o seu coração naquela busca que você tem feito, uma busca espiritual, emocional. Então, na sequência da nossa programação, você ainda vai receber as palavras, você vai ter testemunhos, vai conhecer a nossa agenda. Então, querido, fica atento aí, que Deus te abençoe muito. Nós estamos juntos para que a cada dia na sua vida você encontre a vontade de Deus e a viver uma vida plena, em nome de Jesus. Lucas 1, 26. Diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus por uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eu quero trazer uma palavra profética. Deus vai mandar um anjo e ele vai dizer: você achou graça diante de Deus. Você pode dizer amém? E aí diz assim: eis que conceberás e darás à luz a um filho. E quem era esse filho, gente? A quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será o quê? Grande. Fala comigo, grande. E será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. O seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Faz essa pergunta para mim. Como será isso? Vou terminar de ler. Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo que já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você pode aplaudir o Senhor? Você não vai só aplaudir, mas você vai repetir comigo, com fé. Fala assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Em outra versão fala nada, olha lá, fala comigo, pois nada é impossível
para Deus. Agora põe a mão no teu coração e fala para você: nada é impossível para o meu Deus. Você pode dizer amém? Amém. Queridos, Deus, nós conhecemos bem essa história, em que Deus manda um anjo para dar uma notícia para uma virgem. Uma notícia muito estranha, porque se ela não tinha relações, como ela engravidaria? Uma notícia que ela não ia ter um filho qualquer, porque ela teve o maior de todos os filhos. Quantos podem dizer amém? O filho que ela colocou no mundo, a missão que Deus confiou a Maria, foi a maior missão de todas, de trazer à luz o Senhor Jesus aqui à terra. E o anjo ainda fala para ela: esse filho será o quê? Grande, ele vai ser rei, ele será chamado Deus, Filho do Deus Altíssimo. Deixa eu te dar uma notícia. Deus está mandando um aviso para você hoje. Ele vai fazer coisas grandes na sua vida. Sabe por quê? Coisas pequenas, coisas medíocres, coisas medianas, a gente faz. Mas o que Deus vai fazer na sua vida são coisas grandes, são coisas absurdas, são coisas extraordinárias. Você pode aplaudir ao Senhor? Porque nada é impossível para Ele. Assim como Jesus, como Deus falou para Maria, mandou o anjo falar: olha, Maria, vai nascer o maior de todos os homens de você. Eu quero dizer que o anjo vai falar para você: olha, de você será o agente de grandes milagres nessa terra. Amém? Quantos aceitam essa palavra? Aí vem a pergunta que todo mundo faz: como? Como, anjo? Como que eu vou ter um filho? É impossível. É a notícia mais absurda do mundo. Uma virgem conceber sem ter relações. Fala comigo. O como não é meu problema. Sabe de quem que é? É problema de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? O anjo só respondeu para ela assim: olha, não se preocupe. Nós não sabemos como, porque Deus faz como Ele quer. Você pode dizer amém? Não existe limitação para o poder de Deus. Quando Jesus estava no monte com Pedro e João, e houve a transfiguração, eles viram a glória de Deus, viram Jesus transfigurado, viram Elias, viram Moisés, eles viram aquele poder de Deus. Fala comigo: o Espírito Santo me envolverá. É como envolveu Maria. E eles estavam ali envolvidos no Espírito Santo. A Bíblia fala que eles até queriam ficar lá no monte e morar lá. Mas não, eles desceram, e quando eles desceram, eles se depararam com algo muito, muito chocante, porque os discípulos de Jesus tentando expulsar o demônio de uma criança, e aquele demônio não saía, e o pai do menino chega para Jesus e fala: os teus discípulos não conseguem expulsar esse demônio, se tu podes. Ah, queridos. E Jesus respondeu para ele: tudo é possível ao que crê. Responde comigo agora: tudo é possível ao que crê no Deus do impossível. Você pode aplaudi-lo? Tudo é possível a Ele. Não precisa entender o como, não, queridos. Não precisa. Deus faz como Ele quer. Amém? Nós é que precisamos estar atentos para ver qual é a estratégia que Deus vai nos dar. Quem estava domingo aqui ouviu minha palavra sobre atravessar o Jordão? Várias pessoas. Deus dá várias estratégias, e dependendo em cada momento Ele dá uma estratégia diferente. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Abra sua Bíblia agora comigo em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. No versículo... Lê o 18 comigo para mim, versículo 17, vamos no 17 primeiro. Diz assim: então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Versículo 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José?
Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato, presta atenção, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, e por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. E havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Olha aqui para mim. É importante você entender o contexto desse texto. O que estava acontecendo? Jesus, o grande Filho de Deus, Filho do Altíssimo, havia nascido, havia crescido. Aos 30 anos de idade, ele é batizado no Rio Jordão, capítulo 4 de Lucas. Desculpe, capítulo 3 de Lucas. Nós estamos no capítulo 4 agora. Quando Jesus sai do batismo e ali inaugura o ministério dele, a primeira coisa que Jesus faz é ir para o deserto, ficar 40 dias de jejum. E ali a gente sabe que o diabo tentou, e Jesus venceu a Satanás. Você pode dizer amém? E aí Jesus sai daquela tentação e Jesus vai para a sinagoga. Jesus vai para a igreja. E lá na igreja acontece esse fato que eu acabei de ler. Ele pega o livro do profeta Isaías e ele abre na passagem de Isaías 61, que diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E que ele veio ser ungido para fazer tudo aquilo que ele falou, que é evangelizar os pobres. E quando ele fechou o livro, ele falou assim: olha, hoje se cumpriu. Eu estou aqui, eu sou filho de Deus. E aquelas pessoas que estavam ali ouvindo Jesus, judeus da sinagoga, perguntaram assim: mas esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? Ele é um homem comum. Nós conhecemos esse menino, esse rapaz. E aí Jesus fala algo muito interessante. Jesus fala: de fato vos afirma que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. O que eu quero dizer para você é que Jesus afirma algo que... Essa afirmação de Jesus é algo que nós vivemos. Que na nossa casa, as pessoas não nos veem como profeta. Na nossa casa, as pessoas não nos recebem como alguém de autoridade espiritual. Porque quando as pessoas olham para a gente, elas olham: ah, essa é minha mãe, não é profeta na minha vida. Essa é minha irmã, ela não é profeta na minha vida. Esse é meu pai, esse é meu filho. Quando você está entendendo, diz amém? Jesus está dando uma explicação do que acontece conosco. Mas Jesus termina falando assim: olha, na verdade vos digo, fala comigo, na verdade. Jesus está falando assim: olha, eu quero quebrar um paradigma aqui. Eu quero ampliar a vossa mente. Deixa eu dizer uma coisa: as coisas impossíveis começam quando a tua mente é ampliada. E você não fica pensando que Deus vai agir daquela forma. Já falei para você, o como pertence a Deus. Você pode dizer amém? Põe a mão na tua mente e fala: minha mente será ampliada, será aberta para as coisas impossíveis que Deus quer fazer na minha vida, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Quem esteve aqui no TAL também ouviu uma coisa muito interessante que eu quero citar, que é o poder que há na primeira menção de todas as coisas na Bíblia. Quem ouviu isso? O que significa isso? Toda vez que uma palavra ou um acontecimento é a primeira vez que a Bíblia cita, aquilo é muito importante. E as últimas palavras também. O livro de Gênesis é o livro dos inícios. Então, todas as sementes são plantadas no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o início. O livro de Deuteronômio é o fechamento do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. E o Deuteronômio é o quê? É o resumo de tudo que foi falado. Por que eu estou te falando isso? Porque essa aqui foi a primeira pregação de Jesus. A primeira pregação de Jesus, Jesus diz: olha, o profeta não é bem recebido na sua terra. Você sabia que Jesus fez milagres em Cafarnaum, que não era
povo judeu. Jesus fez milagres em Samaria. Em Samaria, queridos, não eram judeus. Os samaritanos eram considerados um povo impuro, um povo odiado pelos judeus. Jesus fez milagres em Sidom. A Bíblia diz que ele não fez mais milagre em Nazaré, porque o povo era incrédulo. Jesus, então, esse aqui é a importância desse texto, que essa foi a primeira pregação de Jesus. E olha o que Jesus diz na primeira pregação. Na verdade, vos digo que havia muitas viúvas em Israel. Queridos, naquela época de Elias, a primeira coisa que eu quero te falar, Jesus menciona o maior profeta do Velho Testamento. Naquela época havia fome seca. Tinha muita mulher viúva. Não tinha pouca, não. E Jesus foi enviado para uma viúva judia, gente, de Israel? Não. Jesus foi enviado para uma mulher de Sidom, de uma cidade chamada Sarepta, que nem nome tem, uma mulher qualquer. E a Bíblia, depois ele cita Eliseu, e ele fala assim, olha, existiam muitos leprosos na época de Eliseu em Israel. Lepra era uma doença comum em Israel. Mas somente Naamã, o sírio, que também não era judeu, foi curado. O que Jesus está querendo dizer aqui? Os judeus pensavam que eles pensam até hoje, que eles são o povo eleito, que eles são o povo escolhido, que Deus, eles conhecem a Torá, eles conhecem a lei, e que Jesus tinha que fazer milagres lá. Ele é um povo religioso, e eu quero que você abra sua mente, porque Deus não faz o impossível para quem é religioso, Deus faz o impossível para aquele que crê no impossível. Você pode aplaudir o Senhor? Existiam muitas viúvas, mas só aquela creu, só aquela estava disposta a crer. Só que ela estava aberta a receber o profeta e a semear na vida do profeta. Existiam muitos ali do lado de Eliseu, vizinhos de Eliseu, que eram leprosos, mas precisou vir um lado de uma outra terra para obedecer a ordem do profeta e descer as águas do Rio Jordão. Quantos estão entendendo? Diz amém? Então Jesus, por isso que quando termina esse texto, a Bíblia fala que quando todos da sinagoga se encheram de ira. Fala comigo, o milagre não são para os religiosos. Sabe, queridos, quem é religioso, ele é meio que no piloto automático. Ele faz sempre a mesma coisa e ele crê que Deus vai agir dentro de uma caixinha, né? Ele quer entender como Deus faz, mas Deus faz da forma que ele bem entende. Olha que coisa interessante. Quando Deus tirou o povo do Egito, as estratégias de Deus são, cada hora, você tem que ter discernimento. Fala comigo, eu preciso ter discernimento espiritual e não ser religioso. O religioso, ele não tem discernimento espiritual, ele não tem sabedoria. Ele não consegue ler os sinais do mundo espiritual. Olha só, quando Deus tirou o povo do Egito e levou para o deserto, quando eles pediram água, a primeira vez que eles pediram água, Deus falou para Moisés assim, olha, a estratégia é você bater 2 vezes na rocha. Não, acho que é bater uma vez só, né? Bate uma vez na rocha. Certo, gente? E a água saiu, amém? Passou um tempo, aconteceu a mesma coisa, faltou água. Deus falou para Moisés, agora você vai falar com a rocha. E Moisés ficou irritado e bateu 2 vezes na rocha. E aí não deu certo, né, gente? Aí ele ficou fora da promessa. Deus manda, olha que interessante, o bispo Giovanni falou, Deus manda o povo de Israel marchar 7 vezes em volta da muralha de Jericó. E que jeito que era para marchar? Nos 7 primeiros dias? Calado, quietinho. E somente no 7º dia, eles dariam o grito e a muralha caía. Numa outra guerra, lá em 2 Crônicas 20, quando eles estavam, se eu não me engano, contra Moabe, a Bíblia fala que Deus falou assim, olha, fala para o exército cantar louvores. Manda o povo cantar. E à medida que o povo ia cantando, o inimigo ia caindo. Quantos estão entendendo? Diz amém. Deus manda o povo, quando Deus põe o povo na frente do Mar Vermelho, manda Moisés tocar com o cajado e o mar se abriu. Quando foi para abrir o Mar Jordão, ele fala assim, olha, sigam a arca. Manda os sacerdotes na frente e sigam a arca. Fala comigo, Deus tem estratégias diferentes para pessoas diferentes.
para momentos diferentes. O que nós precisamos ter? Discernimento. Quantos podem dizer amém? Nós temos que ter discernimento. E aí, como eu disse para você, naquele tempo, será que não tinha viúvas que precisavam tanto do milagre? Não tinham leprosos que precisavam tanto do milagre? Mas a mente daquele povo, e como a mente a gente tem, não. Deus vai fazer só com o povo de Israel. Não, queridos. Deus vai fazer onde Ele vê fé, onde Ele enxergar sacrifício. Você pode dizer amém? Onde Ele enxerga alguém que tem discernimento espiritual. E eu quero fechar aqui falando para você, querido, que às vezes você está buscando algo em Deus, está buscando, por exemplo, o crescimento da sua equipe, por exemplo, o avanço da sua equipe, e às vezes você está gastando saliva com uma pessoa que não quer saber de Deus. Sabe o que significa isso? É um sinal de Deus. É um sinal de Deus, que não é para você ficar gastando seu tempo ali. Você tem que gastar o seu tempo com pessoas que querem crer, que têm fome de Deus, que querem ouvir a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Nós precisamos entender esses sinais de Deus, os sinais do favor de Deus. Você pode dizer amém? Para terminar, eu vou falar da história de... outro exemplo que eu quero te dar. Como Deus trabalha de estratégias tão diferentes. Quando o Messias veio nascer, quando Jesus nasceu, todo mundo, todos os judeus, todo o povo do Oriente, achou que Jesus ia nascer onde? No palácio. Rei nasce aonde, gente? No palácio, em berço de ouro. Mas Jesus nasceu aonde? Numa manjedoura. Deus, Ele faz como Ele quer. E eu vou te dizer uma coisa, sabe por que ele nasceu naquela estrebaria? Porque existia um sinal de Deus, que era a estrela em cima daquela manjedoura. Você pode aplaudir o Senhor? Deus te dá sinais, Deus te dá discernimento, Deus te mostra os movimentos no mundo espiritual para você poder conquistar o impossível. E agora, para terminar, aquela viúva de Sarepta, qual era o diferencial dela? Aquela mulher era viúva, era carente, era pobre, estava com fome, como todas as outras viúvas. Só que Deus encaminhou Elias até ela, mesmo ela não sendo do povo de Israel, mesmo ela não sendo uma religiosa, mas porque Deus conhecia o coração daquela mulher e a disposição dela de ofertar primeiro no profeta. O profeta chega na casa dela e fala assim, olha, vai lá, traz um pouco de água para mim. Queridos, em plena seca, quem que tem água? Ninguém. E depois fala para ela ainda, vai lá e faz um bolo e traz para mim. Parece uma coisa injusta, mas fala comigo, a estratégia de Deus. Fala de novo, estratégia de Deus. Sabe como Deus sonda o teu coração se você tem discernimento? Se você tem disposição. Mesmo no dia da seca, mesmo no dia da fome, mesmo no dia da escassez, se você tem disposição de sacrificar. E ela fala assim, olha, eu ia fazer um bolo para eu e meu filho comer e morrer. E aí o profeta falou para ela assim, vai lá, faz, porque a farinha da panela, o impossível, não vai acabar. A farinha não vai acabar, e o azeite também não vai acabar. E eu quero te dizer, querido, quando essa mulher não se preocupou com como, mas obedeceu à voz do profeta, ela colheu 3 anos e meio de uma refeição. O impossível brotou da panela dela. Você pode aplaudir ao Senhor? Quando você crê, quando você não questiona o como, quando você tem disposição de semear, querido, não importa o como, Deus é poderoso para fazer brotar de onde não tem. Oi gente, estou aqui na Twitter da Rede Gênesis para te dar uma bela notícia. Você sabia que você pode acessar o conteúdo do Sara Play na sua Smart TV? É muito fácil. Abra o navegador da sua Smart TV, digite www.saraplay.com.br, digite também seu login, sua senha e desfrute do melhor conteúdo cristão do Brasil. Sara Play. Baixe, assine e cresça. Meu nome é Leila e
Em outubro do ano passado, eu fui no Revisão de Vidas, minha vida foi transformada. E quando eu voltei do Revisão de Vidas, minha família ainda não estava na presença de Deus. E eu vendo minha família, eu falei assim, não, Deus, eu não aceito só eu estar na tua presença. Eu quero que a minha família viva o que eu estou vivendo na tua presença. E aí eu comecei a trabalhar, né, jejuar, orar, para ganhar minha família para Jesus. E fui ganhando aos poucos, né, minha família toda indo para Revisão. E minha Lili até brinca comigo que minha mãe é a cereja do bolo, né, cereja do bolo. Faltava só ela para estar no Revisão. E hoje eu tive o privilégio de levá-la no Revisão. Fui acompanhar ela como apoio. Então, você que foi no Revisão, você que foi no Revisão, que sua família ainda não está na presença de Deus, ou você também que já foi e sua família ainda não está, persevere, tenha fé, vai até o fim. Porque um dia você vai colher o fruto que eu estou colhendo hoje. E eu quero chamar minha mãe, que foi no Revisão hoje, a minha irmã, a Luana, também foi, Lucas, Letícia, meu pai, todo mundo aqui. Angelina, gente, meu primo, meu cunhado, todo mundo. Ai, 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 ai. Então, gente, essa é a minha família que eu tive o privilégio de acompanhar na Revisão de Vidas. Hoje está todo mundo na presença de Deus, mas foi através de noites sem dormir, de orar, de perseverar, e eu não desisti. Então você que ainda não levou sua família, não desista, que você ainda também vai conseguir, sua família toda vai estar na presença de Deus. Jesus é demais.